Olá, eh, nós vamos iniciar aqui as aulas de Web 1 para a galera que ficou aí na dependência dessa disciplina. Como vocês já viram a disciplina pela primeira vez, hoje nós vamos estar revisando aqui o conteúdo. Eu não vou ficar me estendendo em apresentar as ferramentas, não. Tá? Nós vamos logo para uma prática e tentar entendendo o conteúdo a princípio de HTML e CSS, ok? Então, eu vou pedir para vocês abrirem o Champ e darem um start no servidor, no Apache e no MySQL, por favor. E aí, em seguida, nós vamos abrir o Visual Studio Code. E no Visual Studio, eu vou pedir para você ir no menu File, se tiver em português, arquivo, né? Open Folder, em português, abrir pasta. E nós vamos à busca da pasta onde o servidor foi instalado. Eu aqui na minha máquina tenho a pasta champ dentro do diretório raiz da unidade C. E dentro da pasta champ eu procuro a pasta htdocs e eu acho as minhas pastas de trabalho aqui. Bom, eu vou criar uma pasta nova para a gente trabalhar dentro da pasta htdocs. Você na escola vai recordar que você entrava lá em OPT, LAMP, HTDocs, e aqui a gente vai entrar, dependendo do champ que você instalar, se for Windows, vai entrar dessa forma. Vou clicar em nova pasta aqui, vou digitar aqui o nome de uma pasta nossa, Web1 underline 2025, tá? Para a gente poder fazer o nosso trabalho em cima dessa pasta aqui. E vou selecionar essa pasta. Vai abrir um arquivo de bem-vindos aqui, eu vou fechar esse arquivo. E aqui nós vamos criar o nosso primeiro arquivo que vai ser o index.html. Com index.html, eu vou pegar o conteúdo que eu já preparei aqui para a nossa aula. Esse aqui é o conteúdo. Eu vou fazer. Aqui eu poderia utilizar o HTML 2.5 aqui e aproveitar lá o conteúdo, né? Aqui então eu tenho a, as tags iniciais, são as mesmas, e aí eu vou pegar só o corpo aqui do meu programa e vou copiar e colar aqui dentro do corpo desse programa novo que eu criei. Aqui a gente pode botar o título na barra de títulos do navegador, turma web 1. E você vai observar que eu já criei três partes, dividi o corpo do meu site em três partes. No cabeçalho, a parte principal do site e o rodapé. Tá? Só que eu não tenho CSS nenhum para isso. Se eu for rodar esse site desse jeito, para rodar esse site, o que eu tenho que fazer? Abrir o navegador. Vou abrir o navegador. Já estou com o servidor funcionando, então vou em localhost. Qual o nome da pasta que eu dei? Eu botei web1 2025. E aí tá meu site aqui. O cabeçalho, que eu escrevi dentro da tag de cabeçalho usando o H1, que é de título, o maior de título. Ele aparece aqui assim, numa fonte grande. Depois eu usei a tag dentro da parte principal, eu usei a tag de parágrafo, sem formatação nenhuma, para escrever. Esse é o parágrafo de teste para aplicar estilos no CSS. E
usei o button para criar um botão escrito dentro, clique aqui. E no final, no meu rodapé, nós vamos escrever aqui primeiro entre muitos. Nós vamos fazer vários sites, né? Esse é o primeiro entre muitos. E aí eu vou pressionar F5. Então eu tenho aqui um botão que ao clicar não acontece nada, porque a gente não tem função nenhuma para ele. A barra de títulos, o primeiro parágrafo dentro do corpo do programa com um botão e no final ali o parágrafo do rodapé, primeiro entre muitos, ok? Bom, como a gente vai trabalhar com várias páginas e vários CSS, vários arquivos em CSS, arquivos de formatação, às vezes eu tenho formulários aí, tenho páginas, tenho arquivos de categorias diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos hum, organizar os meus CSS em pastas. Então, eu vou criar uma pasta chamada CSS, vou dar Enter, criei a pasta, Enter mais uma vez, selecionei a pasta e vou criar um arquivo chamado estilo.css. Então, agora eu tenho a pasta index no diretório raiz do meu site e uma pasta chamada CSS, um arquivo estilo.css. Bom, para que esse meu site index.html utilize a pasta, o arquivo estilo CSS, eu tenho que criar um link com ele aqui. Nós vamos digitar link e vamos selecionar o tipo de link CSS. Como esse, esse arquivo estilo.css está dentro da pasta CSS, eu tenho que botar nome da pasta, barra, e o nome do arquivo já aparece aqui. Eu só tenho esse arquivo, ficou fácil de selecionar. Então, eu já incluí o arquivo CSS dentro dessa página. Então, eu posso agora utilizar todos os estilos, estilo que eu não tenho nenhum ainda, né? E aí eu já preparei aqui para vocês alguns, alguns estilos. E aí eu vou selecionar aqui para vocês e vou colocar na pasta. Tá? Vou colocar esses dois arquivinhos para vocês testarem lá no Classroom, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro estilo que eu estou criando, vai ser o estilo para o corpo do meu site, para as tags H1, que é de título, e P de parágrafo. Nós estamos criando uma margem aqui para eles de 0. Essa margem ela vai funcionar o seguinte, do objeto para a página. Fora do objeto, eu defino ali qual é a margem que eu vou usar. Então, se eu tiver no cabeçalho, por exemplo, margem aqui vai definir a margem da minha tag H1, por exemplo, em relação ao cabeçalho. E aí eu vou aumentar ou diminuir a distância entre o meu conteúdo do, do, do cabeçalho eh, e, e o meu parágrafo, ou meu título. E aqui é a distância entre esse padding, é a distância entre o conteúdo de um elemento e a border. Então, é mais para dentro do elemento que eu vou criar e a gente vai observar. Aqui eu estou definindo para todo o corpo do site uma fonte específica, um fundo específico, uma cor de fundo específico, uma cor de texto específica. Então, background é a cor do fundo, color é a cor da fonte. E aqui é a família da fonte que eu estou usando, o Arial Sans Serif. Line, aqui, esse line 8 é o espaçamento entre as linhas, né? Então, espaçamento entre as linhas no parágrafo, eu vou trabalhar com 1.6 e a gente vai aumentar ou diminuir para poder perceber como é que isso funciona. E o alinhamento do texto centralizado, e como eu já havia falado lá em cima do padding, é
a distância entre o conteúdo do elemento e as bordas, tá? Aqui eu estou definindo para o cabeçalho, somente para o cabeçalho, a cor de fundo, background, é, azul, a cor da fonte branca, que é para contrastar com azul. Essa outra propriedade aqui, border radius, ele cria uma borda com cantos arredondados, com valor de 8 pixels, que arredonda levemente os cantos do elemento, né? Da borda do elemento. Aqui, as propriedades para a parte interna do meu site, que é a parte principal. Estou botando uma margem de 20 pixels, a gente vai alterar isso para poder observar qual é a diferença. E 18 pixels é o tamanho da fonte de todo o conteúdo. Então, aqui, todo o conteúdo do elemento principal, tá? Do parágrafo no elemento principal. Então, um parágrafo fora do elemento principal, aplico outro tamanho de fonte. Dentro do elemento principal, os parágrafos vão ter fonte com tamanho 18. É, eu vou definir também aqui o botão, o botão com as cores. Aqui, ó, border radius, nesse caso aqui, é para o cabeçalho. O cabeçalho vai ter um elemento que a princípio era com os cantos a 90 graus. E eu suavizei isso com 8 pixels. Mesma coisa eu estou fazendo para os botões aqui, border radius, eu estou trabalhando, suavizando um pouco mais, até porque o elemento é um pouco menor, se eu não se eu usar um valor de pixel aqui muito grande, vai ficar meio estranho, vai ficar um botão muito arredondado, tá? E aí, então, estou trabalhando background e color, são duas propriedades de fundo e de cor da fonte. As outras propriedades aqui, border, eu não vou estar trabalhando com borda no botão, então o botão vai estar sem borda, mas vai estar com os cantos arredondados. E o cursor, ele vai sofrer uma mudança quando a gente estiver dentro do botão. Quando eu estiver dentro do botão, essa propriedade vai fazer com que o botão mude o tom do azul, tá? Então, só quando eu passar o mouse em cima do botão, eu vou mudar o tom do azul, que é o background, que é o fundo do botão. Então, esse botão vai mudar de cor quando eu passar o mouse em cima dele. Vai sair desse azul mais claro para esse azul mais escuro. E aqui a formatação em CSS para o cabeçalho, tá? Então, a classe de cabeçalho aqui, a margem superior de 30 pixels, a fonte de 14 e a cor da fonte, esse cinza, esse cinza que eu usei usando a tralha 666. Mas vamos ver como é que isso vai ficar na prática para que eu possa testar isso. Eu vou mandar executar lá no servidor esse arquivo index.html. Então, vou para o navegador e esse mesmo índice eu vou só mandar atualizar ele aqui. E aí você observa que a, o cabeçalho está com os cantos arredondados. Se eu aumentar no CSS o cabeçalho aqui de 8 para 18, você vai observar que aumentar um pouquinho, vai aumentar um pouquinho o contorno, a borda. Aqui a fonte está batendo, né, com o que eu defini. Se eu mudar aqui deixa eu estou trabalhando aqui o border radius, é aqui de 8 para 118, não, de 8 para 50, só para a gente observar como é que ficaria isso, de 8 para 50. E aí você vê que as bordas elas ficam totalmente arredondadas aqui, tá? Então,
eu vou botar 8 novamente. E aqui eu vou aumentar de 20 para 50 para você observar a distância entre o elemento e a borda, ok? Então vou voltar aqui e vou atualizar novamente. Opa, é, era dessa forma que estava. Se não, e aí, quanto ao botão aqui também, você pode fazer algumas alterações aí e observar que, ó, quando eu passo o mouse em cima do botão, ele muda de cor. Se eu mudar essa cor aqui para uma cor que seja diferente dessas cores aqui, por exemplo, uma cor cinza. E aí, se eu der um F5 aqui, ó, ele fica cinza, ok? Então, eu tenho várias cores aqui. Se eu quiser usar o nome da cor, blue, é, yellow, e aí eu posso usar pelo nome também. Então, F5 aqui, e aí eu teria que contrastar também a cor da fonte. Ah, e ela aqui, o color teria que ser uma cor mais escura, né? E aí ficaria amarelo com preto. Tá? Então, eu vou desfazer aqui para deixar no padrão, do jeito que eu comecei. Ainda faço mais uma mudança aqui. Isso. Trabalhei com essa cor. E há uma suavidade na troca de cores aqui. Bom, você vai fazer esse arquivo aí, e vai criar algumas mudanças de, de comportamento e de cores e vai me colocar, vai me enviar o arquivo para eu ver e você vai comentar todas essas propriedades para mim. Então você vai comentar todas as propriedades. Você pode comentar usando o mesmo caractere que eu usei aqui para comentar. Para o início de comentário barra asterisco, final de comentário asterisco barra. E aí você comenta, por favor, todas essas propriedades do CSS e me entrega esse arquivo aí, funcionando. Quer dizer, testa funcionando aí, depois me entrega. E aí eu vou passar para uma próxima etapa. Ok? Um abraço aí, boa sorte nessa nossa primeira atividade.